Sejam bem-vindos, meus queridos, minhas queridas. Hoje vamos falar um pouquinho sobre divisores e múltiplos de um número natural e vamos falar também sobre números primos, ok? O que são esses números primos? Será que são parentes de alguém? Vamos ver aí o que são esses números primos, ok? Vamos observar as multiplicações. Vamos ver nessa situação aqui, ó. Divisores de um número natural. Nós temos aí 1 vezes 10 é igual a 10, beleza? O 1 é o fator, o 10 também é um fator. E o outro 10 aí, nós temos o produto, que é o resultado da minha multiplicação. Vamos ver nessa seguinte situação. 2 vezes 5 também é igual a 10. Então, nós temos o fator é 2, e temos mais um fator, e nós temos o produto. E aí, levemos em consideração o seguinte, que nós temos aqui, ó, o produto é igual. Então, nós podemos fazer uma fatoração desse número 10 aqui de duas formas diferentes. Eu posso multiplicar 1 vezes 10 e também posso multiplicar 2 vezes 5 e achar o mesmo produto, certo? Então, eu posso fatorar. Quais são os meus fatores? Os meus fatores são 1, 2, 5 e 10, tá? Os números 1, 2, 5 e 10 são divisores de 10. Então, esses fatores aí a gente chama de divisores. Eu posso dividir aí o 10 por 1 e eu vou ter uma divisão exata dentro do conjunto dos números naturais com resto zero. Se eu dividir 10 por 2, eu também vou poder fazer isso. E se eu dividir 10 por 5, também vou. E 10 por 10 também vai ser uma divisão exata dentro do conjunto dos números naturais, tá? Então, aí, ó. Então, nós chegamos à conclusão que os divisores de 10 são 1, 2, 5 e 10, ok? Vamos ver agora mais algumas divisões. Nessas divisões aqui, ó, vejam o que a gente tem aqui, ó. Se eu pegar 42 e dividir por 7, eu vou ter 6. E se eu multiplicar 6 vezes 7, eu vou ter quanto? 42. Se eu pegar 51 e dividir por 3, eu vou ter 17. E 17 vezes 3, eu vou ter quanto? 51. Se eu pegar 20, aqui, ó, 100 e dividir por 5, eu vou ter 20. E quanto é 20 vezes 5? Eu vou ter o resultado lá em cima, que foi o iniciozinho, o meu 100. Isso nós podemos concluir o seguinte, ó. Podemos dizer que 42 é divisível por 7. 42 ele é divisível por 7 porque ele vai me dar aqui, ó, um valor no conjunto dos números naturais, um quociente dentro do conjunto dos números naturais com resto zero. 51 é divisível por 3, ó, conjunto dos números naturais, é resto zero. E 100 também é divisível por 5, ó, conjunto dos números naturais e o meu resto zero, tá? Então, ó, também podemos afirmar o quê? Que 42 é múltiplo de 7. Por quê? Porque 42 é múltiplo de 7. Porque se eu multiplicar 6 por 7, eu vou ter um 42. Ó. 51 é múltiplo de 3 e 100 é múltiplo de 5. Porque se eu multiplicar um número por 5, eu posso chegar a 100, que o meu caso daqui foi que eu multipliquei por 20. Ó. 5 vezes 20, eu tenho 100. Então, 100 é múltiplo de 5 e também é múltiplo de 20, tá? Então, eu tenho aí os divisores e eu tenho aí os múltiplos, ok? Um número natural A será múltiplo de um número natural B, diferente de zero, quando A for divisível por B ou B for divisível por A. Então, se eles são divisíveis aí dentro do conjunto dos números naturais com resto zero, então eu estou falando aí de divisores e múltiplos, beleza? Ó, números primos. E o que são números primos? Aí a palavrazinha em latim, primus, é uma palavra que significa o quê? Primeiro e único. Ela foi escolhida para denominar o grupo dos números naturais divisíveis apenas por dois números naturais distintos, 1 e ele mesmo. Então, os números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo, nós chamamos ele de primos. Então, eles têm o quê? Dois divisores. Então, se ele tem dois divisores, se ele é divisível por dois números dentro do conjunto dos números naturais, nós chamamos ele de primos, tá? Então, aí, vejam aí essa situação. Então, o zero aqui eu posso dividir por... eu tenho o número 0 e eu tenho os divisores, o número 1 e eu tenho os divisores também. Na situação aqui, ó, do número 2, eu posso dividir por 1 e por 2, ou seja, por 1 e por ele mesmo. Vê lá o que a gente lembrou? O número 3 eu posso dividir por 1 e por ele mesmo. O número 4 eu posso dividir por 1, por 2 e por 4. Esses são os divisores. Vamos ver mais alguns aí, ó. Na mesma situação, eu tenho 5 lá, posso dividir por 1 em 5 e assim sucessivamente. Nesses números aqui, quais números eu posso dizer que são primos? Vejam, um número natural que possui apenas dois divisores naturais distintos, o número 1 e ele mesmo é denominado número primo. Beleza. Então, quais desses números aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo? Quais são?
o número 2, o número 3, o número 5, o número 7. Só esses aí, beleza? Dentro desses números. Mas aí, se a gente for procurar, os números primos, eles são infinitos, eles também tendem ao infinito, certo? Então, nós temos muitos números primos, beleza? Então, desses que eu coloquei aqui como exemplo, esses são os números primos, porque eles são o quê? Eles só podem ser divisíveis por ele mesmo e por 1. E esses outros números que podem ser divisíveis por ele mesmo, por 1 e por outros números, a gente chama de quê? Números compostos. Os números naturais que possuem mais de 2 divisores distintos são chamados números compostos. E quais são esses números aí dentro desse quadro? Eu tenho o número 4, 6, 8 e 9. Quero que vocês prestem atenção no seguinte. O número 0 e o número 1, eles nem são compostos e não são considerados primos também, ok? E se vocês perceberam, o único número primo par é o número 2, porque todos os outros números pares são divisíveis por 2. Então, o único número primo par é o número 2, beleza? Olha que númerozinho importante aí, legal? Como conhecer os números primos? E como eu posso simplesmente, Paulo, pegar um número aí e dizer, eita, como é que esse número é primo? Eu vou ter que sair dividindo por tudo até chegar... Vejam, vamos ter que fazer algumas divisões sim, mas vejam aí como é que a gente pode fazer. O número 173 é um número primo. Vamos ver se é. Aplicando os critérios de divisibilidade. Lembram lá que a gente viu os critérios de divisibilidade anteriormente? Então eu já sei que o número 173 ele não é divisível por 2 porque ele não é um número par. Ele não é divisível por 3, por quê? Porque se eu somar os algarismos, ó, 7 mais 1 dá 8, mais 3 dá 11. 11 não é divisível por 3. E ele também não é divisível por 5. Por quê? Porque ele não termina em 0 e não termina em 5. Então eu só preciso aí, para saber se o número é primo, eu vou dividindo por todos os números primos antecessores a esse número aí. Então é isso que a gente vai fazer agora. Prosseguindo as divisões. Então qual é o próximo número primo? É o número 7. Então, ó, 173 dividido por 7, eu tenho 24, ó, resto 5, certo? Então ele não é divisível por 7. O próximo número primo é o 11, ele também não é divisível por 11. E o próximo número primo é o 13, ele também não é divisível por 13, ó, porque ele tem resto aqui, ó. O resto tem que ser o quê? 0. Quando o quociente, esse valor, for igual a esse valor daqui, eu já posso parar. Eu já posso parar minhas divisões e dizer o seguinte, o número 173 é um número primo, tá bom? Então, por isso aí, eu já sei que eu não vou achar mais divisores desse número aí, certo? Vamos ver mais uma situação aí, ó. Dividimos o número dado pelos números primos menores que ele até obter um quociente menor ou igual ao divisor, que é o que eu falei para vocês aqui, ó. Se esse número aqui que eu estou dividindo, esse quociente for menor ou igual, beleza, então parei, não achei nenhuma divisão exata, então o número é primo, tá bom? Então, ó, como conhecer os números primos, vamos ver aí mais uma situação. Vamos verificar se 493 é primo. Aplicando os critérios de divisibilidade, já sei que ele não é divisível por 2, primeiro número primo. Por 2 não é porque ele é o quê? Porque ele é um número ímpar. Não é divisível por 3, vamos ver, ó. 4 mais 9 é 13, mais 3 é 16. 16 é divisível por 3? 16 é divisível por 3? Não é? Então vamos pro próximo. E nem por 5, por quê? Porque eu tenho aqui, ó. Eu tenho que ele não termina em 0 e não termina em 5, então ele também não é divisível por 5. Então vamos prosseguir. Qual é o próximo número primo? O número 7. Dividindo por 7 aí, ó. Aí eu não cheguei a um número exato ainda, vou pro próximo. Por 11, também não. Por 13, vejam só, aqui, ó, não também. Por 17, que é o próximo número primo, beleza, ó, cheguei no 17 aqui, o que foi que aconteceu? Resto 0. Então, se o resto é 0, eu já achei um divisor de 493, que é 17, e 29 também é um divisor de 493. Então, eu já sei que esse número daí não é primo. Achei um valor que ele pode ser divisível, ele não é primo, tá bom? Então, aí nós chegamos à conclusão que, ó, o número 493 não é primo, pois é divisível por 17 também, e, consequentemente, além de ser divisível por 1 e por ele mesmo. Então, ele é divisível por 17, por 1 e por ele mesmo, então ele já não é mais primo, tá bom? Ó, decomposição em fatores primos. E nós podemos decompor esses números aí em fatores primos, certo? Então, a forma fatorada completa desses números, como é que nós podemos fazer?
Como eu escrever 110 de uma forma fatorada completa? Então eu vou dividindo aí, ó, sempre pelos números primos. Qual é o primeiro número primo? 2. Então 110 dividido por 2 eu vou ter 55. Vou usar o número 2 de novo, não por quê? Porque agora eu tenho um número ímpar e eu já sei que não pode ser divisível por 2. Eu poderia usar o 3, mas esse número aqui, ó, 5 mais 5 é 10. 10 não é divisível por 3, então não vou usar o 3. Ele termina em 5 e eu sei que todos os números terminados em 5 e em 0, ele é divisível por 5, então eu vou dividir ele por 5. Eu vou ter aí 11 e 11 é um número primo, certo? Como 11 é um número primo, vou dividir 11 por 11, que vai dar 1, certo? Beleza? 11 dividido por 11, eu vou ter 1. Ou seja, posso fazer dessa forma daqui. Eu prefiro dessa forma. Eu aprendi fatorando dessa forma daqui. Por isso eu prefiro ela. Então eu vou aqui, ó, 110. Primeiro número primo, 2. 110 dividido por 2 é 55. 55 dividido por 5 é 11. 11 dividido por 11 eu vou ter 1. 2 é o menor divisível primo de 110. 5 é o menor divisor primo de 55 e 11 é o menor divisor primo de 11. Então eu tenho aqui, tá certo? Então aí qual é a forma fatorada? Então, ó, eu tenho aí que a forma fatorada, todos esses fatores aqui, ó, 2, 5 e 11 é a forma fatorada. Essa multiplicação, 2 vezes 5 vezes 11, é a forma fatorada completa de 110, beleza? Agora, meu querido, minha querida, dá uma pausazinha no vídeo, copia atividades no caderno, responde daquele jeitinho, qualquer dúvida, manda um zap pro professor e nós estamos aqui para tirar as dúvidas, perfeito? E aí temos mais 2 questões, copia também, um cheiro no coração e até a próxima. Tchau!